entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta, 12 de janeiro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Você imagina o seguinte, um programa de televisão ao vivo para todo o Brasil. O tema do programa era palavrão. Aí de repente um repórter vai entrevistar uma convidada lá que está na plateia e a entrevistada que estava na plateia solta um palavrão daquele de meu Deus do céu. Os apresentadores caíram na gargalhada e tentaram contornar a situação de alguma forma. Palavrão, infelizmente, é parte do hábito de muitas pessoas, crentes e não crentes, inclusive de crianças. Você tem esse hábito? Já passou pelo constrangimento por falar palavrão? De repente você estava assim no meio de umas pessoas e saiu um negócio lá. Jesus toma conta. E a pessoa ainda disse, não foi eu não, foi o inimigo. Ouvinte, quero saber, hein? Palavrão é fruto de impulso, minha gente. Como ser liberto desse tipo de linguagem? Hoje é o seguinte, pra você sair dessa, hein? Se você tá dizendo aí, de vez em quando eu falo assim, mas não é sempre não, tem que largar esse trem logo, hoje é dia. Como ser liberto desse tipo de linguagem? Nós vamos ouvir aqui as opiniões, sugestões, conselhos dos nossos queridos debatedores sobre esse tema. Outro assunto, minha gente, 2 em cada 3 brasileiros querem abrir o seu próprio negócio. A pesquisa feita pela Firjan entrevistou jovens profissionais com idade entre 25 e 35 anos. Mais de 70% deles enxergam o empreendedorismo como a realização de um sonho. Eles também apontam qualidade de vida, altos ganhos financeiros, mercado promissor e não ter chefe como motivações para empreender. Independentemente da sua idade, você tem vontade de iniciar um negócio próprio? Começar algo seu, ainda que arriscado, é um desejo do seu coração? Como saber se esta é a vontade de Deus para sua vida ou de pessoas de seu relacionamento? Quero ouvir a sua opinião aqui no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Ouvinte contando, JR, olha, meu marido e eu não somos aceitos por meus sogros por sermos cristãos. Eles debocham de nossa maneira de viver e afirmam que não devemos levar a Bíblia tão a sério. Por essa razão e vários outros motivos, como mentira, falsidade, bebidas, nós resolvemos não mais participar de nada com eles. O problema é que por causa de nosso isolamento, eles agora não falam mais com a gente, apesar de os tratarmos sempre com muito respeito e educação. Erramos com essa atitude? Ainda pode existir reconciliação entre nós? Como recuperar uma relação familiar tão desgastada? De que maneira podemos demonstrar o amor sem ferir os nossos princípios cristãos? Você que vive essa história, você que conhece gente que vive, quero ouvir a sua opinião, você participa comigo aqui no Facebook da Rádio 93 FM, já com a foto ali dos nossos queridos debatedores. Você vai conhecer ali pela ordem da foto da esquerda para a direita, a pastora Carla Regina, vai conhecer o pastor Manuel de Matos, também o pastor César Carvalho e o pastor Gilton de Medeiros. Você participa comigo também pelo nosso WhatsApp 968038319 para mandar a sua opinião, o seu conselho, sugestão, perguntas aqui para o nosso Debate 93, sempre mensagem de texto e o seu depoimento, o seu testemunho sobre a importância do Debate 93 na sua vida, você manda também pelo mesmo número, mas sempre
em áudio. 96803-8319. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão e amigo. A nossa ouvinte relata alguma coisa que é muito comum, né, pastor? Muita gente tem essa dificuldade. Ela e o marido, por serem cristãos, não são acolhidos pelos sogros que não são bem acolhidos ou bem aceitos. É a perspectiva da nossa ouvinte. Bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui da mesa, aos nossos ouvintes. Quando eu tomei conhecimento do tema, e não estou falando desta família em particular, não quer dizer isso, a minha mente foi levada a pensar em como alguns cristãos são difíceis no seu trato, até mesmo por tentar impor a fé, né? Não estou dizendo que é o caso em questão. Durante muito tempo a gente foi conduzido, e a maneira de conduzir o rebanho do Senhor levava as pessoas a pensarem que a fé cristã deveria ser a partir de uma imposição. Então a gente chega num ambiente, o ambiente tem que se submeter às nossas regras, a como nós convivemos, ao nosso vocabulário, a nossa maneira, aquilo que comemos ou bebemos, e acabamos por nos tornar um pouco inconvenientes no trato, porque nós queremos que a nossa verdade religiosa seja então implementada pelo grupo social que a gente convive. Não estou dizendo que é o caso em questão, mas é um bom tema para refletirmos, porque vai nos gerar a questão da pergunta se aquilo que participamos nos contamina ou se aquilo que carregamos dentro de nós é que pode gerar uma transformação no ambiente a partir da minha possibilidade de relacionamento. Pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu, em Queimados, muito bom dia, seja bem-vinda, pastora. Observe que a nossa ouvinte relata que eles debocham da maneira em que ela e o esposo vivem, né? E afirmam que eles não devem levar a Bíblia tão a sério. Fala também de que tem mentira, falsidade, bebidas, e por conta disso eles resolveram romper. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos debatedores aqui na mesa. Concordo com o que disse o pastor César. Em contrapartida, ela deixa claro que, a princípio, esse ataque vem do lado de lá. A gente não tem como sondar isso. Mas uma das coisas que a gente tem que desenvolver com o caráter cristão é tolerância, é paciência, é estratégia no lidar com o outro. A gente sabe que quando professa a fé, há uma resistência que vai se levantar, independente do grau de parentesco que tenhamos. Vale a pena puxar aí uma outra vertente. Nunca se viu tamanhas discussões entre cristãos em rede virtual como se vê agora. Tudo é questão de discussão, tudo é questão de intolerância. Então, se há intolerância entre nós que professamos a mesma fé, quem dirá com outrem que não vai professar a mesma fé. Há uma palavra, uma base bíblica, Hebreus 12, versículo 14 e 15, que vai dizer para nós seguirmos a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15 é interessante porque vai dizer que a gente tem que cuidar de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, por ela muitos se contaminem. O grande problema é quando a gente não consegue lidar com a oposição e acaba criando uma raiz de amargura dentro de nós. A minha dificuldade é que a decisão do isolamento foi daqueles que são cristãos, quando na verdade não foi o outro que decidiu se afastar, foi o cristão, quando na verdade deveria ter aí essa estratégia para lidar com a situação. O ouvinte nosso compartilhando a sua opinião aqui, querido pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, Duque de Caxias, bom dia. Ouvinte dizendo, acho que se isolar do resto do mundo apenas irá causar maior intolerância, já que o cristão é visto sempre com um olhar de desconfiança, é o que diz aqui o nosso ouvinte. O senhor concorda, pastor? Concordo plenamente. Bom dia, JR. Bom dia aos amigos aqui debatedores, a todos os ouvintes. Eu gosto muito de um texto, quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, ele fala sobre a luz do mundo e o sal da terra. E ele diz que nós precisamos ser a luz do mundo e sermos o sal da terra. O grande problema é que a luz ela só pode trazer luminosidade em lugares escuros. Às vezes nós estamos num lugar de trevas, plantados por Deus,
e nós queremos sair daquele lugar considerando que o lugar é impuro. Na verdade, devemos estar lá. Agora, isso é muito complicado, JR, porque eles dizem que são zombados, as pessoas xingam, tem bebida, mas estamos falando da família deles. Então eu acho que a melhor maneira aqui não é se isolar, mas é mostrar Jesus através das atitudes deles. Ou seja, o isolamento só vai afastar mais ainda a família deles, vai afastar mais ainda a família do Evangelho de Cristo. Então a melhor maneira é estar presente, e muito mais do que pregar, porque tem gente, eu não estou dizendo que é o caso, chega num ambiente como esse e quer empurrar o Evangelho de goela abaixo nas pessoas como uma obrigação. Só que o que muitos se esquecem é que um dia nós já estivemos do outro lado também, a grande maioria, e um dia nós também olhamos para isso e fomos intolerantes também. Então temos que entender as pessoas quando elas são intolerantes conosco. A reação deles depois deste isolamento, depois que eles não quiseram mais se envolver, é que agora os familiares, especialmente aqui os sogros, eles não falam mais com eles, quer dizer, não falam mais com o filho e com a nora, não é isso? Apesar de sempre os tratarmos com respeito e educação, mas talvez para eles esse isolamento, pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, tenha sido um desrespeito. Talvez eles tenham entendido assim. O outro ouvinte diz aqui: nós cristãos temos que saber chegar e abordar tudo em seu momento certo, e principalmente os de casa. Sua opinião, pastor Gilton? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93. A minha opinião é na linha dos nossos colegas aqui da mesa. Há esse fator que é da intolerância, da tentativa de impor uma convicção, um modo de ser, um modo de agir. Isso afasta as pessoas, isso causa constrangimentos. Há também a situação da falta de sabedoria no lidar com o dia a dia, mas eu entendo que ao tomar a atitude de se isolar, o casal de alguma maneira disse para os pais e disse para os demais da família de que eles se consideravam diferentes, superiores, melhores. Eu sei que eles não quiseram fazer isso, mas a leitura possível disso é essa: eles se acham os bons, eles se acham os melhores, eles acham que nós somos os perdidos. Então, já que eles querem ficar sozinhos, que fiquem, não nos procurem mais. Então, realmente eu acredito que ao se isolar, eles de alguma maneira ofenderam, magoaram os familiares, e deve partir deles a iniciativa para a reconsideração, para a restauração do relacionamento, para reconquistar o convívio familiar. Esse isolamento provavelmente é caracterizado por não aceitação a convites, a presenças, enfim, porque se acontece isso, a pessoa se isola, está dizendo: olha, nós não vamos mais. A pessoa entende isso até como uma falta de educação. Quer dizer, poxa, não querem mais. Quer dizer, que o processo para reverter isso, pelo que eu estou entendendo aqui, num processo de reconciliação, não é nem o fato de aceitar o próximo, porque eles também não os convidarão até que haja essa reconciliação. Seria o quê, gente? Inverter essa mão, convidá-los para estar na casa deles, para de alguma forma pacificar isso aí, pastor César? JR, eu diria o seguinte: o imbróglio já foi feito, né? Então, eu acho que deve partir do cristão a humildade. Então, chegar nessa família, principalmente o rapaz que é o filho, né? Chegar junto com a nora, mas o filho tomar a iniciativa e pedir perdão. Olha, nós nos isolamos de vocês porque nós acabamos nos sentindo mal com esses constrangimentos todos, mas acho que nós não fizemos bem em nos isolar, no sentido da família. Então eu queria aqui, pai ou mãe, pedir perdão ao senhor. Eu preciso prestar honra, porque a Bíblia não diz que a gente tem que honrar pai e mãe crente. A Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe. Então, prestar honra ao pai, prestar honra à mãe, e ter, depois deste acerto de contas, um diálogo franco, aberto, e dizer por que esse isolamento foi causado, que isso gerava constrangimento para eles, mas a iniciativa de pedir perdão, de tentar reconciliar,
não diminui as pessoas, porque a gente tem a ideia de que quem pede perdão se diminui, né, nesse processo, mas eu acho que pelo contrário engrandece essa relação e revela Jesus. Então eu acho que esse filho deveria procurar seus pais e acertar essa situação se humilhando e pedindo perdão a esses pais. Olha aqui um ouvinte nossa dizendo: acho engraçado as pessoas acharem que temos que ter bom relacionamento com todos por crermos em Cristo. O próprio Cristo foi desprezado entre os seus. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. Mas uma coisa é partir do outro, outra coisa é partir do Cristo. Então não partiu do Cristo. Embora ele tenha vivido tudo isso, não foi ele aquele que estimulou, aquele que simplesmente fez com que isso tomasse um vulto maior. Eu gosto de uma base bíblica em Lucas 19, onde Cristo toma a iniciativa de ir à casa de Zaqueu, onde ninguém queria ter com ele o relacionamento, e a presença dele constrange de tal forma que ele faz com que ele simplesmente mude a sua postura. Não precisou maldizê-lo, não precisou maltratá-lo, não precisou apontar os defeitos dele, não precisou de nada disso. A presença fez toda a diferença. JR, só mais um ponto que vale a pena ressaltar. Me preocupa que às vezes o cristão que tem a intenção de evangelizar o mundo tenha mais paciência com alguém que nunca viu na vida, chore tudo quando aceita Jesus, alguém que nunca viu na vida, em detrimento de ter paciência com os da sua própria casa, com quem tem sangue do seu sangue. É paradoxal isso, que a gente evangelize pacientemente alguém que a gente nunca viu na vida, mas não tenha paciência para lidar com alguém que é sangue do nosso sangue. Agora, antes do debate, JR, estávamos numa conferência, né? Conferência prévia, né? Um aquecimento. E foi lembrado a recomendação do apóstolo Paulo em Romanos 12:18. Se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todas as pessoas, com todos os homens. Quer dizer, do cristão, a nossa iniciativa, o nosso ânimo deve ser buscar a paz sempre. E se for preciso, para isso, passar por um constrangimento ou um sentimento de estar mesmo se humilhando, é necessário, porque a nós foi dada essa responsabilidade de levar a mensagem do amor. E quando nós pregamos o amor, a primeira coisa que temos que fazer é, se for necessário, sofrer para que o amor seja visto. Então, vou na linha do pastor César, vai pedir perdão, busque a reconciliação, restaure os laços e depois, então, numa conversa, diga os porquês e tente estabelecer um convívio harmonioso. Nós precisamos reconhecer que não é fácil sofrer o deboche. Deboche é uma coisa muito difícil. É sofrido a pessoa debochando da outra, ainda mais uma pessoa próxima, ainda mais uma coisa constante, entendeu? Quer dizer, sempre, quer dizer, sabe, uma vez na vida, tal, mas uma pessoa que vai lá, debocha, não é uma coisa fácil. Quer dizer, ninguém está minimizando aqui, tornando uma coisa simplista, mas está entendendo, pelo que eu observo aqui, que de fato não pode haver essa quebra de relacionamento, porque o relacionamento é fundamental até para a evangelização do outro e para que o outro conheça quem é Jesus Cristo através da sua vida. É isso, pastor? Lógico, o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que eles precisam pensar é o seguinte: se Jesus vive em mim, o que Jesus faria numa situação como essa? Ele se isolaria ou ele estaria no meio dessas pessoas? Se nós observarmos à luz da Bíblia, nós vamos perceber que os lugares que Jesus mais ia e frequentavam eram lugares que a sociedade da época excomungavam, não gostavam, criticavam. E aonde Jesus ia? Mas ele não se contaminava com essas coisas, muito pelo contrário, ele era luz. Ele foi zombado algumas vezes, alguém chegou até a questioná-lo a respeito de ser o Cristo ou não, mas nem por isso ele se deixou levar, ele continuou lá. O grande problema, JR, às vezes que nós percebemos, eu torno a repetir, por exemplo, todo mundo aqui, acredito, eu pelo menos vou falar por mim, eu tenho familiares não evangélicos, então eu vou na casa dos meus familiares, chega lá, tem a bebida, tem isso, tem aquilo, tem o funk, eu brinco, eu dou risada, eu não bebo, já fui zombado, porque é assim que funciona. Às vezes alguém diz: não vai tomar um negócio, não, porque não tem nada a ver, usa até texto bíblico. A grande questão é, nós precisamos manter nossa postura. O que é manter postura? É ficar de cara feia pelos cantos e criticando todo mundo porque está ouvindo isso, ou porque bebe aquilo? Não. É manter a minha postura alegre, feliz em Cristo e mostrar para essas pessoas que Cristo na minha vida agora transformou a minha vida numa vida de alegria, uma vida de paz, e que eu não preciso ter aquilo ali, viver aquilo ali para ser feliz. As pessoas precisam perceber em mim mais do que um sermão,
mais do que palavras, precisam perceber em mim um Cristo vivo através da minha vida. É interessante, JR, destacar essa questão do deboche, da chacota. Normalmente a pessoa que usa esse recurso é alguém que está se sentindo incomodado, é alguém que está se sentindo ameaçado e não tem nenhum outro recurso para expressar esse incômodo, a não ser pelo deboche, a não ser pelo sarcasmo, a não ser pela chacota. Uma outra vertente disso, que é semelhante também, é a violência. Muitas vezes a pessoa reage com violência porque não tem como expressar o seu incômodo, o seu mal-estar. Então, o que este casal deve ter em mente, especialmente o filho, é que quando alguém está fazendo chacota, quando alguém está debochando, está fazendo brincadeiras de mau gosto, é que essas pessoas estão se sentindo sem condições de expressar algum mal-estar pela convivência. E eles então devem ter a sabedoria de ver isto e lidar com isso, mostrando que por trás da chacota há alguém que está com medo, alguém que está se sentindo ameaçado, alguém que não sabe como se comportar, e eles com amor vão poder contornar esse contexto. Bênção pura, palavras boas para o coração dos nossos amados ouvintes participando com a gente hoje. Todo mundo tem uma encrenca dentro de casa, às vezes é no trabalho. Hein? Fala comigo aqui, é ou não é? Mas precisa entender que nós precisamos salgar essa terra, minha gente. Precisamos iluminar. Fácil não é enfrentar o deboche, aquele sorrisinho de lado, aquele comentáriozinho, vai descendo aquele venenozinho, pelo amor de Deus. Não é mole não, minha gente. Vamos que vamos pra frente aqui, hein? Muito bom ter você aqui com a gente no 93 FM. Muito bom receber você aqui na nossa casa, poder ouvir a sua voz, compartilhando a sua opinião, o seu posicionamento aqui no nosso debate 93, sempre de 11 ao meio-dia, aqui na nossa 93 FM, de segunda a sexta-feira, é o nosso debate 93. Sempre uma alegria muito grande receber você e receber aqui as suas opiniões e a sua participação com a gente no programa. Oi, JR, aqui quem fala é Adriana Alves de Oliveira, da Ilha do Governador da Igreja Mão Amigo da Restauração. Eu queria dizer que o debate 93 é muito edificante para minha vida, porque muitas das vezes quando eu estou passando por algum processo, né, eu ouço e Deus fala comigo através dos debatedores, através de você é uma pessoa muito especial, uma pessoa iluminada por Deus. Deus edifica a tua casa, a tua família, que Deus te dê muita saúde. Essa Rádio 93 veio nas nossas vidas para ser uma escola bíblica dominical. Um beijo, JR, muito obrigado pela existência dessa rádio. Tchau. Bom dia, 93, aqui é o Cláudio, moro no Parque Fluminense, no campo da cooperativa. Todos os dias escuto vocês. Muito aproveitado o programa. Quando não aprendo nada, eu escuto e sempre surge algo novo. Às vezes eu discordo, às vezes eu concordo, mas vocês são show. Parabéns, continue assim. Obrigado, meu querido Cláudio, Deus abençoe muito a sua vida, meu irmãozão, a você e também a Adriana participando com a gente hoje aqui, dando o seu testemunho sobre o debate 93. Se você quiser compartilhar a sua experiência com Deus através do debate 93, manda pra gente aqui o seu áudio, sempre de 11 ao meio-dia aqui no nosso debate 93, através do número 96803-8319, 96803-8319, aqui na 93 FM. Ao vivo para todo o Brasil e falando exatamente sobre o tema palavrão. Uma mulher estava na plateia, foi ser entrevistada e largou lá um palavrão. Meu Deus do céu. Os apresentadores caíram na gargalhada e tentaram contornar a situação sem muito êxito, né? O palavrão, infelizmente, é parte do hábito de muitas pessoas, crentes e não crentes, inclusive de crianças. Você tem esse hábito? Já passou pelo constrangimento por falar palavrão? Palavrão é fruto de impulso. Como ser liberto desse tipo de linguagem
Eu pergunto a você, ouvinte amado, e compartilho aqui a mesma pergunta com os nossos amados debatedores. Bem, eu diria o seguinte, o palavrão de um tempo para cá, ele se transformou em símbolo de despojamento. E me preocupa muitas vezes a falta de argumento, e eu não estou falando do ambiente não cristão, porque no ambiente não cristão, até fazer humor no Brasil parece uma necessidade efetiva de ter palavrões, né? Um show de humor, você vai evidentemente ter que escutar palavrões aí para que a coisa fique mais apimentada. Mas eu tenho percebido que até no nosso meio cristão o palavrão tem se transformado numa maneira de se manifestar ou se mostrar despojado. O cara é para frente, o cara é um cara atualizado, o cara moderno, contemporâneo, o cara... Então ele usa argumentações e muitas vezes solta no meio dessas suas argumentações palavras que há algum tempo não eram condizentes com o vocabulário cristão, não é? Eu acho que tem tudo a ver essa avaliação, porque a gente, por conta de um despojamento, por conta de ser melhor aceito, por conta de fazer parte de estar na crista da onda, de não me importar com o que o outro pensa a meu respeito, a gente tem comprometido um vocabulário que muitas vezes deveria ser um vocabulário mais sadio, tanto no que diz respeito à comunicação quanto à reação, porque quando a gente está com o coração cheio de palavras que são obscenas, num momento de crise, ou num momento mais difícil, mais agudo, essa reação pode gerar coisas muito dramáticas. Eu já ouvi relatos de lideranças, assim, de pessoas que são líderes com visibilidade bastante proeminente, e que quando confrontadas com alguma coisa e não sabiam quem estava no ambiente, soltavam e largavam palavras bastante estranhas ao nosso vocabulário cristão, e que isso gerou um tremendo constrangimento para aquele pobre cristão que estava ali naquele ambiente de trabalho, e todas as pessoas conheciam esse líder, né? Então isso é profundamente lamentável que algumas pessoas achem que um palavrão torna-o mais despojado, mais contemporâneo, mais O que me preocupa na verdade é a frase "todo mundo faz". Todo mundo quem? Me diz quem é todo mundo. E me preocupa no meio cristão, inclusive. Não, mas todo mundo fala, todo mundo faz. Não é todo mundo que faz, não. E a minha grande preocupação é quando o jovem vem com esse quê de não tem nada a ver, nesse não tem nada a ver, vai abrindo mão de coisas que são basilar. Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, sobre o que nós devemos pensar. Na verdade, a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Então, o que você anda vendo, ouvindo, falando, conversando, enfim, coisas que você vai se alimentando, você coloca para fora aquilo que você está cheio. Há uma outra palavra que ele dá em Efésios 4:29, ele vai dizer que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa que é necessária para edificação, a fim de ministrar graça àqueles que nos ouvem. Então a gente tem que decidir o que vai sair da nossa boca. Aquilo que a gente está se alimentando, aquilo que a gente está se preenchendo, aquilo que vai acabar reverberando quando a gente abrir a boca para falar. Olha aqui, um ouvinte contando, uma vez meu irmão estava assistindo um jogo, né? Aí quando o time dele fez o primeiro gol, ele mandou um monte de palavrão no grupo do Ministério de Louvor da igreja, achando que estava mandando em outro grupo. O ouvinte dizendo, até eu fiquei constrangido, até o irmão, ele diz, até eu fiquei constrangido com isso. Você imagina bem que reencontro, imagina o próximo ensaio, como é que não foi? JR, tem um outro aspecto que a gente também não deve esquecer quando a gente fala desse assunto, que é o empobrecimento cultural, o empobrecimento do que as pessoas têm de vocabulário. O palavrão virou uma espécie de muleta para algumas pessoas. Elas não conseguem se expressar com clareza, elas não conseguem dizer o que estão pensando, então o palavrão vira sinônimo de tudo. Então há um empobrecimento também e acaba se tornando um vício, um comportamento vicioso que a pessoa precisa realmente se dar conta e abandonar, porque
isso empobrece a pessoa e o seu discurso. Ouvinte contando, um rapaz estava dirigindo louvor na igreja, louvando, e na hora da administração, entendeu? Olha, quem estava dormindo, disse que o ouvinte aí, quem estava dormindo acordou, e a igreja inteira riu. Cômico se não fosse. Só que depois veio aquele mal-estar horroroso, a ponto, segundo o ouvinte relata, o próprio pai do menino se retratou, pediu desculpas à igreja. E o nosso ouvinte diz o seguinte: o rapaz era muito novo e às vezes ele se empolgava mesmo, mas é um garoto de Deus, é gente boa, entendeu? Quer dizer, ele está olhando aqui e diz assim: olha, dá para investir nele. Saiu alguma coisa que não era adequada, mas não podemos abandoná-lo. Essa leitura que eu faço aqui do que o nosso ouvinte diz, mas que é um marco na vida de qualquer indivíduo que chega na igreja e hein? Na verdade é muito complicado, viu? Os pastores já falaram muito bem aqui quanto a boca fala aquilo que o coração tá cheio. A verdade é que nós comemos um alimento que nos faz mal e depois vamos passar mal de fato. É como alguém que só vive comendo na questão cultural um monte de besteira, depois seu coração fica cheio de besteira. É o que o salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que eu tenho guardado no meu coração? Não adianta, por mais que a pessoa tente disfarçar, na hora do aperto ela vai soltar, não tem jeito. Então é uma questão também de mudança de hábito. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, o que nós vemos, o que nós ouvimos. Isso vai determinar muito a maneira como nós falamos e reagimos diante das situações diante de nós. O ouvinte aqui estava contando aqui que tem uma peça de teatro na igreja, entendeu? Em geral, peça tem texto, né? E se não tiver texto, tem cacos, né? E a pessoa vai inventando. É a turma do improviso, né? Domingo de manhã para domingo de manhã mesmo, né? E lá entre uma fala e outra, o cara, soltou lá um palavrão lá. E aí, minha gente, você imagina bem o cara, se for um cara de pau, o cara diz, não, era parte do texto. Não, então, tava interpretando não crente. Então, né? Interpreta lá o endemoniado Caio. Caio é o demônio. JR, mas é necessário ressaltar o que o pastor Gilton falou: esse empobrecimento cultural tá demais, em músicas de baixo escalão, crente ouvindo, fazendo paródia. Para você fazer paródia de alguma coisa, você tem que ouvir primeiro, e para fazer paródia você tem que ouvir repetidas vezes. Me preocupa essa necessidade de mundanizar no que tange a trazer tanta coisa, sem, a pessoa não gosta de ler um livro, não é que a mudança de hábito, aí o pastor Manuel falou aqui, é fato, a mudança de hábito é libertadora. Hábitos são mais poderosos do que desejo. O desejo de mudar, se não mudar os hábitos, ora, não vai mudar nada. Cara, 2017 diferente, fazendo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, então muda o ciclo, é que a gente possa almejar coisas maiores, inclusive culturalmente falando. Ô JR, isso é uma experiência pessoal, não levem pra casa, não façam nesse caso. Estava subindo a Serra de Petrópolis com um amigo presbítero ao meu lado, que ele não ouça agora, e eu falei, vou ver se esse cara é crente agora, e dei umas aceleradas nas curvas de Petrópolis, irmão, ele foi no Pou, eu disse, que é isso, rapaz? Mas é que você foi tentar o irmão, né? Não fui tentar o irmão, fui ver se a linguagem dele era saudável, rapaz. Estava fazendo teste para ser recebido na sua igreja? Já foi reprovado. Olha aqui o ouvinte dizendo que um pregador, tô te falando. O pregador falou um palavrão horrível e nem percebeu, entendeu? Todo mundo ouviu e todo mundo percebeu, menos o pregador, que foi exatamente quem fez uso disso. Não sei se vale a pena fazer um pequeno parênteses aqui de certas palavras que em alguns lugares elas são... claro, isso é importante. Né? E em outros lugares não, né? Um cara que mora em determinado lugar usa uma expressão que... No Nordeste você tem umas expressões e que aqui corresponderiam a palavrões, no Nordeste faz parte do conjunto do vocabulário ainda comum. Que não sejam adequadas, né? Eu posso usar uma que... Não, claro que não. Que isso? Há um exemplo? Existem, por exemplo, lá no Paraná, palavras que eu usava no meu cotidiano, e às vezes eu falo... Aqui não é palavrão, de fato. E a minha esposa disse, amor, não fala isso, que não é legal, porque aqui no Rio o pessoal tem uma conotação diferente dessa palavra. Mas não é palavrão. Tem um colega de seminário que, numa entrevista, ele está aqui do Rio, numa entrevista no Mato Grosso,
ao dizer o que ele fazia para, no horário vago, pequenos trabalhos, os biscates que eles faziam, ele deixou de ser considerado para o ministério naquela igreja quando usou essa expressão. Olha aí, tá vendo? E agora vocês dois, eu vou dar o nome dos dois, pastor Gilton, que falou agora, pastor Manuel, eles aguçam a nossa curiosidade. Exatamente. Né? Falam um negócio, mas não falam. Isso aí se a gente for falar só do Brasil, se for botar Portugal nessa jogada. Portugal não, deixa Portugal fora. O irmão estava empolgado no culto, né? Tava lá no culto e tal, aí quando botou a boca no microfone, que tava sem proteção, e tomou um choque. Meu Deus. Isso acontece muito, o cara saliva demais, né, e tal, quer dizer, e aí saiu, deu o choque e aí ele mandou. Aí não aguentou. Gente, o negócio é o seguinte, é o que vocês estão falando, a pessoa às vezes tem esse hábito, né? O ouvinte contando aqui que o esposo dela ora por ela constantemente para que ela largue isso, porque faz parte do hábito dela. Existem famílias que têm esse hábito, é uma linguagem familiar. Lá todo mundo fala. Bebê que não fala, já solta. Não, e na escola, com meu filho adolescente, ele fala: mãe, como pode pessoas da minha idade que falam tanto palavrão, e você tem que se policiar de fato. Você ouve, se escandaliza o primeiro dia, no segundo dia você se habitua, quer dizer, lá pro décimo, pra segunda semana, mas reproduzir já é outra coisa. Sem considerar né? a pressão que ele deve sofrer dos colegas porque não usa palavrões. Não, e eu acho mais interessante, é o que a gente costuma fazer, essa festa de família que a gente se referia no tema anterior, eu chamo lá em casa de festa da negrada, né? Quando a gente se reúne, eu brinco assim. E é interessante o respeito de não falar o palavrão, de soltar alguma coisa, não, desculpa. Eu acho isso muito interessante. O Zaquinho, que é meu filho, ele retratou isso. Na escola, numa conversa, o amigo falou palavrão, sabendo que ele era cristão, falou: desculpa, Isaac, você é cristão, desculpa pelo palavrão que eu falei. Eu acho isso interessante, não precisar impor, mas a presença, o respeito, saber que você tem comportamentos diferentes. Isso é legal. Curiosa também, que foge do contexto da palavra em si, mas muitas vezes da intenção, né? Tem muita gente que não fala o palavrão, mas tendo a intenção e não querendo constranger. Ele fala alguma coisa que não é um palavrão, mas no coração dele aquilo é pior que um palavrão, né? A gente muitas vezes tem que tomar cuidado também com as nossas reações por causa disso. Essas adaptações, vamos falar de adaptações aqui, que às vezes a pessoa não usa o termo X, mas usa o termo Y. Que tá claro que é uma adaptação, e às vezes uma adaptação religiosa, com termos bíblicos, ou de personagens da Bíblia, ou de povos da Bíblia. É verdade. Tá nessa linha, quer dizer, de alguma forma continua dizendo, ainda que não use as mesmas palavras? A intenção para mim tá dentro do coração. Mas eu acho que o respeito, pastor, pelo fato de não filisteu, assim, né? Gadareno. O pessoal... eu acredito que para quem profere é a mesma coisa, continua sendo um palavrão, respeito com quem ouve mas pelo menos não causa ofensa às pessoas que estão próximas, porque a palavra não tem a mesma conotação ofensiva, mas para quem proferiu é mas palavrão. Se a Bíblia vai dizer que se comer carne escandaliza meu irmão, eu não devo comer, quem dirá isso? Se é um respeito, se é para não ainda que para a pessoa, ou seja, é problema dela com Deus. Mas eu acho interessante, eu acho que o cristão deve conquistar isso no espaço de trabalho, onde quer que ele vá, o respeito com quem está ao seu redor. E às vezes o respeito você não precisa exigir. Eu acho que a sua presença, a pessoa vendo Deus na sua vida, ela não vai se sentir confortável em falar palavrão perto de você. Eu acho que essa conquista é muito válida, é muito legal, né? A pessoa poder chorar e falar: desculpa, não deveria tê-lo feito. Ainda não é cristão como você é, mas respeita o fato de você estar ali para não cometer tal coisa. Eu concordo com a pastora e também, mas nós temos que tomar cuidado só com isso, realmente, a intenção do coração. Não causa o escândalo, mas qual é a intenção? Por exemplo, eu estava com um amigo dirigindo e ele disse: sai daí, tranca a rua, citando uma pessoa que está na frente, entendeu? Quer dizer, é uma maneira de você estar xingando aquela pessoa. Mas é o mesmo que estava indo com o senhor para não sei onde? Esse é um outro cara que foi dirigir sai da rua, tranca a rua. É outra o cara tranca a rua, rapaz. Ele está escolhendo muito mal as companhias. Tá discipulando o pessoal da pesada, hein? Tá discipulando a galera da pesada. Tinha um professor no seminário, no tempo em que eu... Falava palavrão? Sim, seminário. Que no jogo de futebol, havia um campinho de futebol no seminário, no jogo de futebol, ele, quando tinha que proferir uma palavra, ele dizia assim: Apucarana, que é uma cidade do Paraná, né? Mas as pessoas sabiam o que ele estava dizendo, né? Do coração dele. Mas então, quer dizer, é complicado então, né? Porque se a pessoa, ainda que mude, né, a palavra, mantenha ali a intenção, vocês estão dizendo que o que está estragando aí a parada é a intenção.
Agora, como é que a pessoa extravasa? Porque então, parece que é um negócio de extravasar, entendeu? Você tem que falar alguma coisa. Então, pra mim, particularmente, eu não tenho problema se não for o palavrão. Porque o palavrão a gente sabe do que se trata exatamente. Até porque não tem como sondar a intenção do coração dessa pessoa. Então, vai ser realmente ela com Deus. Então, não me escandaliza se alguém, por exemplo, falar o apucarana, falar aí o filisteu, o gadareno, enfim, não me escandalizaria. Mas o que escandaliza são palavras que a gente sabe que no senso comum é considerado palavrão. Porque é palavrão mesmo. Aí, o que é o palavrão? Do coração daquele que fala. Então aí vai ser ele com Deus. Não vai caber a mim. É claro, mas não vai caber a mim. No que diz respeito àquilo que a gente está abraçando e guardando no coração, essas coisas são importantes. Aí como é que eu extravaso? Eu dou um grito, eu não é, se for uma coisa de dor. Agora, se não for uma coisa de dor, tem que até que ponto você precisa extravasar tanto? Porque o pessoal está extravasando tanto aí que eu não estou entendendo. É tanta necessidade de extravasamento. E outra coisa, veja bem, nós conhecemos a Bíblia. Quando você chama alguém, ô seu filisteu, qual é a intenção? No conhecimento que nós temos do povo filisteu, nós não estamos amaldiçoando essa pessoa, de certa forma? Quando eu chamo alguém de gadareno, o que eu estou querendo dizer para ela? Eu acho que nem todo mundo. Não. Eu acho que nem todo mundo vai ter essa profundidade teológica no. Talvez sim, aí concordo. Tá entendendo? Para chegar a tal ponto de falar, não, peraí. Eu estou imaginando o seguinte. Ok? O teu camarada tá lá, um vizinho, jogou uma coisa no quintal do lado de cá, o cara do lado de cá gritou, seu gadareno. Aí o cara não sabe o que é. Sabe. Vai ser, pelo tom de voz, não é bom esse negócio aí. Pelo tom de voz você sabe, você vai dizer, meu amigo gadareno, olha o Pax, saudade de você. Aí não. Pelo tom de voz já se sabe. Se o cara for pesquisar, entendeu? Vai dizer, Gadara, uma região ali junto ao Mar da Galileia, para tudo. Poxa, chamou de internacional, deve ser ele. Se ele tiver algum conhecimento bíblico, vai saber que é um endemoniado gadareno. Então veja bem, o tom de voz, pastora Carla, ainda que seja filisteu, amalequita, seu midianita. Eu acredito, até entre nós cristãos, eu vou até sair do universo cristão, mas, por exemplo, quando alguém fala alguém pronome, sei lá, gatinha, ou alguma coisa, ovelhinha, a pessoa vai fazer a melhor interpretação acerca disso. Mas eu acredito, há uma ambiguidade muito grande nisso daí. Eu acredito que um irmão em Cristo pode falar pro outro ser filisteu, claro que o tom vai determinar se ele está falando em tom de brincadeira ou se é uma profundidade para realmente querer ofender. Agressivo. Só que eu tenho uma preocupação muito grande com os extremos. Eu sei o que é palavrão, não sei o quanto ele é ofensivo, eu sei quando uma pessoa fala isso, ela está agredindo ali com palavras. Mas eu acredito que também o vitimizar-se, inclusive ao ponto do filisteu, do gadareno, ai meu Deus, xingou. Claro que vai ser avaliação para quem fala. Se para quem fala isso é um refúgio para que ele não fale palavrão, mas ele quer realmente amaldiçoar, ele quer realmente levar isso adiante, claro que cabe uma reflexão para ele se autoavaliar. Não tá valendo que ele prossiga com isso. Mas o extremo me preocupa. Então, não falaremos mais nada, porque não, meu Deus, filisteu é palavrão, ou gadareno é uma coisa ofensiva. A minha preocupação é o extremo, entende? Então há um equilíbrio nisso. Claro que eu não vou sair por aí chamando todo mundo de filisteu, nem todo mundo de gadareno. Se alguém lhe dá uma fechada no carro e você chamar ele de gadareno, então, você tem a intenção de elogiar? Eu tô falando, é como a gente falou, publicamente falando, quando você fala seu gadareno, não vai escandalizar muita gente, mas quando eu falo um palavrão no restaurante, por exemplo, vai escandalizar. Eu tô falando disso. Ainda que a intenção do cara fosse maldizer aquele que ouve, é diferente ele xingar o cara, um palavrão que falaria um pia de alguma coisa que você fala, seu filisteu. Aos que ouvem no ambiente, aí eu vou trazer para essa reflexão, aos que ouvem no ambiente, vai escandalizar muito mais o palavrão do que o filisteu. Agora, vamos avaliar a intenção do coração. Ele queria xingar ao invés de falar? Aí só Deus e ele é quem sabe. Então, aí a gente chega a duas situações. Uma é que de um jeito ou de outro é a agressão verbal. Ou vai ser o bobo, aí vai ser uma agressão. É a agressão verbal. Tá entendendo? Agora, é isso que... uma agressão verbal poderá ter uma conotação mais ofensiva, porque é um palavrão já conhecido, e a outra não terá essa conotação tão ofensiva porque o significado talvez não seja conhecido, mas de todo jeito é uma agressão verbal que está se perpetrando ali naquele momento. Exatamente. Muito bem, minha gente, estamos aí então diante de uma questão que é do dia a dia, né? Pelo que eu vi aqui, do dia a dia, de culto, jogo de futebol, subida para região serrana. É por aí. 11h50.
essa boca abençoada, boca de profeta? Que isso nessa boca? Será um palavrão? Ei, irmão, lava essa boca com sabão. Dentro da igreja, essa boca da glória. Mas quando sai, é outra história. Fala cada coisa que deixa a gente bobo. Essa ovelha tá virando lobo. Piada de mau gosto, ninguém dá risada. Sua boca não é mais tão engraçada. Que mau cheiro, irmão. Que esculacha, essa língua do mundo te deixou ocupar. Abre a boca pra abençoar, a boca pra glorificar, a boca pra adorar, a boca pra louvar. Bom dia, JR, um abraço. Muito obrigado pelo debate tão especial, tem muito edificado a minha vida. Fica com Deus, que Deus continue abençoando você e todos os que debatem na mesa. Um beijo no coração de todos e um abraço. Ficam na paz. Aqui quem fala é o Marcos Bueno de Belfor Roxo. Bom dia a todos do debate. Sempre às 11 horas estou ouvindo. Só quando eu realmente não posso. Morro de rir com o J.R. Vargas. Bênção para nós. Eu aprendo muito com cada tema. E um dos temas que me chamou mais a atenção foi do pastor. O pastor precisa de folga. O pastor precisa de férias. Isso é importante. Eu aprendi muito com isso e com outros temas também. Sou Margarida de Costa Barros. Margarida, muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado, Marcos. Deus abençoe a vocês, queridos Marcos e Margarida, pela palavra, pelo testemunho. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Peço a vocês que continuem orando e ouvindo. Orando e ouvindo. Um ano de amor e paz, alegria, muito mais, ouvindo a 93. 2 em cada 3 jovens brasileiros querem abrir seu próprio negócio. A pesquisa feita pela Firjan entrevistou jovens profissionais com idades entre 25 e 35 anos. Mais de 70% deles enxergam o empreendedorismo como a realização de um sonho. Eles também apontam qualidade de vida, altos ganhos financeiros, mercado promissor e não ter chefe como motivações para empreender. Independentemente da sua idade, você tem vontade de iniciar um negócio próprio? Começar algo seu, ainda que arriscado, é um desejo do seu coração? Como saber se esta é a vontade de Deus para sua vida ou de pessoas de seu relacionamento? Que acham vocês, queridos debatedores, acompanhando a gente aqui, os nossos ouvintes também? Ô JR, eu tenho uma experiência acerca disso. Eu fui numa conferência em São Paulo, acho que era o reverendo Robert Tilton, e ele falou sobre um testemunho de uma casa em cima do lago que ele foi, e ele perguntou a esse irmão como ele conseguiu finança voltado para esse universo de nível de riqueza que ele tinha. E ele falou que Deus deu a ele uma ideia brilhante. E sabe quem era o cara? O cara era aquele que tem a patente do olho mágico, que se vê pela porta, né? Uhum. Quem está do outro lado. E que para cada $1, para cada olho mágico vendido, ele ganhava $1, alguns centavos, e isso enriqueceu. E eu guardei aquela palavra, uma ideia brilhante. Uma ideia brilhante. Deus pode nos dar uma ideia brilhante para que através dessa ideia brilhante a gente possa facilitar a vida das pessoas e ser recompensado financeiramente por isso. Então, como saber se de fato Deus está nesse negócio ou não? Claro que é uma coisa muito particular. Imaginou se todo mundo fosse fazer um negócio próprio, não ia ter mais assalariado, não ia ter mais servidor público, não ia ter mais nada disso. Mas eu acredito que para quem já tem esse desejo, alguma coisa já está sendo movida dentro de você. Vale a pena orar acerca disso, vale a pena tentar, a própria Firjan, onde se fez aí a pesquisa, dá para você ver lá os ramos. Eu não sei se vocês já deram uma olhada nesse site de negócios próprios, é tanta coisa criativa que eu nem imaginei que tivesse de negócio próprio, é tanta coisa criativa que as pessoas fazem e que pode possibilitar sim. Então, já tem a motivação no coração, ora ao Senhor, vá pesquisar, experimente. E se for de Deus, vai acontecer. Isso é uma coisa positiva do ponto de vista da gestão da própria vida, né? Uhum. A pessoa ela não quer submeter a nenhum princípio de chefia, ela quer, de alguma maneira, gestar a própria vida. E gestar a própria vida, o que é positivo. Mas também a gente precisa ter uma análise mais prudente, porque não há gestão de negócio próprio, de empreendimento, sem algumas coisas basilares do processo. Né? Então a pessoa quer investir
Se não for o caso, assim, quando a pessoa tem uma ideia original, né, brilhante ou qualquer coisa nesse sentido, ela querer fugir, porque eu já vi muita gente que ela quer ter um negócio, e ela vai metendo a cara e vai se arrebentando, e a situação vai piorando e piorando, quando se ela tivesse um pouco menos dessa volúpia, ela poderia construir a vida dela de maneira mais ajustada, como empregado ou fazendo alguma coisa na sua própria vida. Então a gente tem que ter algum cuidado. Agora, a pergunta que me salta aos olhos é essa questão sempre presente no universo cristão, como saber se esta é a vontade de Deus para a sua vida, ou existem Eu creio o seguinte, eu creio que Deus, ele como o construtor de cada um de nós, claro, existem pessoas que têm determinados tipos de possibilidades diferenciadas dos outros, mas isso está no escopo do foro íntimo. Eu não creio que Deus, ele vai dizer, você nasceu para ser um empresário, você nasceu para ser um funcionário. Eu acho que no foro íntimo, qualquer um de nós podemos desenvolver práticas da vida ou hábitos da vida que vão me levar para um lado onde eu seja um melhor gestor da minha vida empreendendo, ou seja um melhor gestor da minha vida sendo um funcionário assalariado. Mas eu não tenho essa visão de que Deus vai definir para A, para B ou para C essa coisa, porque senão fica a gente atrás desse negócio o tempo todo e esquece do maior das belezas, que é a vida, viver a vida com excelência, independente da situação que você esteja vivendo. É importante ressaltar também um outro lado de toda essa discussão, que é o que as estatísticas apontam também acerca do sucesso daqueles que vão para esse tipo de iniciativa, os empreendedores. E as estatísticas dizem que em um ano, de cada 1.000 empresas que abrem, 940, 950, quase 95% delas não chegam a um ano de vida. Então, empreender, embora seja o sonho de muita gente, porque traz essa ideia de enriquecimento, essa ideia de autonomia, não tem chefe, se não tem chefe não tem horário, não tem rotina. Na verdade, empreender significa disciplina, grande disciplina, significa persistência, significa resiliência, significa disposição para recomeçar quantas vezes forem necessárias, e nesse universo, menos de 10% alcançam êxito nessa empreitada. Então, é preciso ter um pé no chão, porque essa vontade é de todos nós, ter autonomia, mas nem todos estão preparados para ela. Uma das coisas que eu tenho observado, eu acabo fazendo consultoria com alguns empresários aqui, e eu tenho observado o seguinte: muita gente esquece de um princípio, eles pensam que começar grande é a melhor maneira. Outros precisam entender o seguinte: se você não administra bem aquilo que está na sua mão hoje, se você não tem essa capacidade de administrar, primeiro você precisa trabalhar isso para depois querer ter um negócio. Segunda coisa que nós precisamos ter na mente e entendermos isso, que toda moeda tem dois lados. Às vezes o cara é funcionário, ele quer ser patrão. Só que ele se esquece que, sendo patrão, ele também vai ter mais dor de cabeça do que quem é funcionário. É isso que eu tenho observado nas pessoas. O cara é patrão, às vezes ele tem um negócio até razoavelmente legal, mas ele gasta mais do que um negócio lhe oferece. E outra, ele começa a ter dor de cabeça com funcionários na justiça, com isso, com aquilo, com problemas com fornecedor, e ele não aguenta a pressão. Então ele precisa entender que para ser um empreendedor, para ser um gestor de negócio, ele precisa ter domínio próprio, ele precisa ter as emoções saradas, ele precisa ter uma capacidade de administração muito grande, porque não adianta ganhar muito se eu gasto mais do que ganho. O importante é ganhar e saber administrar aquilo que está nas minhas mãos. Perguntar a vocês o seguinte: o elemento espiritual nesse processo inteiro, a gente sabe que é fundamental pedir a bênção de Deus. Deus dá estratégias, sabedoria, traz as pessoas certas para estar com a gente. Existe realmente uma expectativa de uma ação sobrenatural, mas há pessoas que acreditam que só vai viver o milagre. Sabe administrar? Não sei, mas Deus vai me ensinar. Sabe contratar? Não sei, mas Deus vai. Põe tudo na conta de Deus. Estou tentando ser bem equilibrado aqui para usar essas expressões aqui, porque parece assim que tem que ser um milagre o tempo inteiro. Não que Deus não possa e que Deus não faça. Por isso eu pergunto aos irmãos, né? Estou trazendo o assunto aqui à mesa.
Atribuir ao êxito, ao milagre de Deus, é atribuir também a Deus o meu fracasso. É se desresponsabilizar com a vida. Eu entendo que as pessoas, muitas vezes, elas nesse afã de uma espiritualidade muito contundente, ela acaba se desresponsabilizando. Não, isso aqui não deu certo porque Deus não quis. Aí atribui muito a essa coisa da fatalidade divina, não é? E quando na verdade ela deixou de cumprir certos princípios, certos caminhos, certas coisas que são óbvias na questão do empreendedorismo. O outro lado é quando o sucesso, a gente tem algumas pessoas muito bem-sucedidas e atribuem o seu sucesso a Deus. Isso num reconhecimento, né? O livro de Provérbios vai dizer: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, assim, eu dizer, Deus me ajudou muito, foi bênção, não quer dizer que essa pessoa não teve que cumprir certos requisitos para o sucesso da sua vida. Eu acho que vale a mesma lógica que vale para milagre. Deus não vai tirar a pedra da porta do túmulo, Deus não vai desatar Lázaro. A ressurreição, que só Deus pode fazer, só o Senhor pode fazer, foi feito. Mas o que nos cabe fazer, deve ser feito. Me permita dizer uma coisa: eu acho que nós estamos, crentes desse nosso tempo, banalizando algumas palavras que são muito importantes no nosso contexto de vida religioso e cristão. Milagre virou uma coisa tão óbvia na vida de um cristão, que ele deixou de ter essa coisa tão linda que seja um milagre, que é uma intervenção direta de Deus. Então, hoje, qualquer coisa que acontece virou um milagre na boca de um cristão. Qualquer coisa que deixa de... Assim, a gente tem expressões que muitas vezes vão banalizando certas condições, promessa, milagres. Eu não tenho nada contra as expressões, mas eu acho que a gente, por usar em demasia e fora de contexto, nós podemos estar banalizando algumas coisas muito importantes. Baseado no que o JR falou, só para ser objetivo mesmo, nós temos que tomar cuidado. Deus, tudo nós vamos fazer, devemos pedir a direção de Deus, obviamente, sim. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: bom, Deus está nesse negócio? Está. Qual é o requisito? Qual é o critério que eu uso? Eu sou qualificado para isso? Eu me preparei para isso? Ou Deus, será que Deus é tão irresponsável que ele vai pegar alguém e colocar num lugar que aquela pessoa vai envergonhar o nome dele, porque ela não é qualificada para aquilo? Quer ver um exemplo só para terminar? Um moço me pediu: pastor, ora por mim, porque saiu uma vaga na empresa e é no escritório e tal, e bacana, eu vou. Eu disse: você já tem curso de informática? Ele disse: não, pastor, mas Deus proverá. Eu disse: então Deus não vai abrir a porta, irmão. Isso é loucura, você precisa estudar. Então é querer transmitir para Deus a responsabilidade que cabe a mim. Preparar, irmãos, termino. Gideão, lembra de Gideão? Gideão, o Senhor falou para ele: Gideão, vai nessa tua força. Ou seja, Deus já deu a força que você precisa. Agora se qualifique e as portas ficarão abertas por mais tempo para você. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Agora 12:03 na 93 FM. JR, essa rádio é maravilhosa. Eu aprendo todo dia eu aprendo com vocês. Eu sou de uma igreja pequena que não tem nem escola dominical ainda, mas muitas coisas eu aprendi foi aqui no debate. Eu agradeço pela vida de vocês. Meu nome é Marilene, moro em Magé. Estou agora no meu trabalho no Jardim Botânico. Amém. Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Meu nome é Rosana, sou do bairro dos Cavaleiros, congrego na Assembleia de Deus Bairro dos Cavaleiros, Ministério de Brás de Pina, Pastor Itamar. Eu quero compartilhar, com os irmãos que há 18 anos atrás eu me converti e desde então eu tenho ouvido o debate e todos os dias tem sido resposta de Deus para minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, querida Rosana, obrigado, Marilene, pela palavra. Deus abençoe a vocês cada vez mais. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai por todas as bênçãos, por cada palavra abençoada, carinhosa, por cada palavra abençoadora dos nossos ouvintes. Em todas essas coisas eu quero glorificar o nome do nosso Deus e Pai, agradecendo a Ele por tudo de maravilhoso que Ele tem feito, dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Acolhemos carinhosamente hoje na nossa caravana da solidariedade a nossa irmã Carla, e você ouviu aqui a história dela às 10h30, quando eu conversei com ela aqui ao lado da Rosane Félix e os nossos ouvintes, carinho dos nossos ouvintes. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês. Segue aqui o relatório, fruto da transparência que deve sempre existir num quadro e num programa como esse. Carlos do Jardim Gramacho está doando transporte. Adriana de Olaria está doando um fogão de 4 bocas. A Maria da Graça de Fazenda Botafogo está doando uma quantia em dinheiro. Uma querida ouvinte do Rocha também doando uma quantia em dinheiro. A Andréia de Belfor Roxo está doando uma máquina de lavar. O Alexandre de Caxias está doando aqui o transporte, fraldas, tanto infantis quanto geriátricas. Edjânio do Meyer oferece oportunidade para que a nossa ouvinte venda produtos de salão. Iná de Bento Ribeiro oferece emprego de pedreiro para o marido dela, o Marcelo. O Glauco do Recreio está doando fraldas, também fraldas infantis e geriátricas. Márcia de Botafogo está doando fraldas. Davi do Santíssimo está doando tanquinho. A Rosana do Jardim Bom Pastor está doando aqui medicação. Leonardo de Bom Sucesso está doando uma quantia em dinheiro. Damião da Pavuna está doando cesta básica. Ana de Vila da Penha está doando máquina de lavar. A Maria José de Itaipu está doando máquina de cortar cabelo, secador de cabelos, capa de corte e tesoura. A Márcia de Copacabana está doando remédios. Nelson de Rocha Miranda está doando uma quantia em dinheiro. Nossa gratidão, louvor ao nosso Deus e Pai, reconhecimento da graça do Senhor sobre cada um de nós e o pedido ao Senhor que continue a abençoar esses nossos maravilhosos ouvintes, renovando sobre eles a bênção poderosa do nosso maravilhoso Deus. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, pastor César Carvalho, pastora Carla Regina, que eu peço que ore conosco, o pastor Manuel de Matos, o pastor Gilton de Medeiros. Vamos orar juntos aqui pelos temas que nós conversamos e debatemos hoje aqui, as questões relacionais, problemas dentro das família, gente que debocha, a pessoa corta relacionamento, quanto nós precisamos evangelizar exatamente aqueles que mais precisam, ao mesmo tempo que falta paciência muitas vezes. Meu Deus do céu. Ouvimos aqui, discutimos também a respeito do palavrão, vamos orar por isso. Pessoas que hoje receberam aqui foram confrontadas com orientações, com conselhos bíblicos, exemplos que foram dados aqui sobre esse assunto. Vamos orar também por aqueles que querem empreender, mas precisam se qualificar, e por aqueles que qualificados estão, mas já se frustraram. Quanta gente frustrou e acabou tendo êxito, mas existem pessoas que não nasceram para empreender. É necessário ter a sabedoria, buscar a direção de Deus, ouvir pessoas experientes, sempre ajuda muito a gente, ouvir pessoas que sabem mais do que a gente. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Eterno da nossa alma, entramos na tua presença em oração nesse momento. Clamamos ao Senhor, porque sabemos que tem olho e vê, boca e fala, ouvido e ouve, e suas mãos não estão encolhidas, que não possa nos abençoar. Apresentamos diante do Senhor estas causas. Começamos pela causa dos enfermos e enlutados. O Senhor conhece o coração de cada ouvinte que nos ouve nessa tarde. Senhor, apresentamos também aqueles que estão lidando com problemas familiares, com relacionamentos desgastados. Deus, dá sabedoria a esse meu irmão, a essa minha irmã que nos ouve e que porventura, Senhor, tentou já de várias formas e tem tido dificuldade de lidar com aqueles que são sangue do seu sangue. Oramos também por aqueles, Senhor, que têm lutado para mudar os seus hábitos culturais, a ponto de filtrar aquilo que sai da boca. Senhor, a tua palavra fala acerca dessa pequena parte do corpo que incendeia todo ele. Ajuda, Senhor, esse teu servo, essa tua serva, essa pessoa que nos ouve, a filtrar, a vigiar naquilo que fala, a fim de que seja exemplo dos fiéis e daqueles que os cercam.
Oramos também, Senhor, por aqueles que têm tentado empreender, daqueles que têm orado ao Senhor por uma estratégia, Senhor, orado pedindo ao Senhor uma forma de conseguir êxito no projeto que já vem planejando há algum tempo. Aqueles que tentaram e não conseguiram, aqueles que estão tentando pela primeira, segunda, terceira, dá graça, dá força, dá discernimento, dá sabedoria, levanta, renova, dá direção. Oramos crendo, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso oramos, por isso falamos com o Senhor, já agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor já nos tem concedido. Oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.